estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor de Ciências Vinícius Braz. E nessa aula, nós vamos retomar os temas efeito estufa, aquecimento global e poluição atmosférica, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professor? Sim, olá Bruna, olá estudante. Nesse momento eu selecionei, nessa semana de acolhimento, algumas informações que são necessárias para que você possa dar sequência para o ciclo 2 e com isso, em vez de resolver as atividades, vou trazer as informações necessárias para que vocês resolvam as atividades e com isso, então, a gente vai responder em forma de quiz aqui as informações e você consegue resolver as suas atividades, beleza? Nós, então, aprendemos nas aulas sobre efeito estufa, aquecimento global e poluição atmosférica. E com isso, então, nós vamos revisar os nossos conceitos. Onde? Nós vamos fazer o quiz de ciências. O jogo, ele possui 7 regras. Primeira regra, vocês vão ter 4 questões para resolver, onde cada questão possui 4 alternativas, A, B, C e D. Para cada questão, existe uma alternativa correta. Então, não existe mais de uma informação correta em cada questão. Você vai ter, inicialmente, 10 segundos para a gente responder, para você responder. Pegue um papel e uma caneta, anote a resposta. Ao final, nós vamos conferir. É importante também que você anote as suas dúvidas e mande as suas dúvidas para o nosso chat e, se não conseguir, consulte o seu professor para que ele possa esclarecer a sua dúvida. Então, vamos jogar. Boa sorte! Questão número 1, então, que ela vai estar relacionada com a primeira semana do seu PET, que vai estar das páginas 33 à página 36. Dos itens abaixo, qual deles não pode ser considerado como poluente atmosférico? A. Material particulado. B. Gás metano, que é o CH4. C. Monóxido de carbono, que é o CO. E D. Vapor de água. Então, tempo para vocês. 10 segundinhos. Vou pensar e aí, aqui também. Bruna, qual que você acha? Eu acredito que seja a letra D. Seja a letra D? Será, então? Vamos lá. Letra D, Acertei. Bruna. Bruna está esperta. Assistiu às aulas de ciências. Então, gente, o vapor de água, ele é considerado um gás de efeito estufa, mas ele não é um gás poluente, tá? Ele é um dos principais gases de efeito estufa, porque ele vai conseguir interagir com a radiação, tanto com a radiação solar, que vai vir do Sol, que vai incidir a nossa Terra, o nosso planeta, e também quando a radiação ela volta para o espaço que ela incide, da superfície da Terra em direção ao espaço. O vapor de água ele consegue interagir, então, com esses dois tipos de radiação. E ele vai ser o principal, cerca de 2/3, mais ou menos, dessa quantidade de radiação absorvida, é responsável, então, o vapor de água para que possa acontecer isso. E o vapor de água, ele é responsável pelo efeito estufa natural, que vai, então, permitir com que a temperatura da Terra seja propícia para que a gente consiga viver. Então, a letra A, por que não é material particulado? Ele é considerado, gente, um poluente atmosférico, tá? Os materiais particulados, eles são partículas sólidas ou gotículas, que podem ser poeira, fuligem, cinza, que eles vão ser emitidos por automóveis. Sabe aquele carro, quando está fumando muito, que a gente costuma falar? Que vai lá, dá aquela acelerada lá e sai aquela fumaça preta, que tem hora que sai até umas faísquinhas. Negócio. Então, isso tudo é material particulado. Processos industriais, como queima de combustíveis fósseis e atividades industriais pesadas também emitem os materiais particulados, dentre outros processos. Tá? E ele é um grande poluente ambiental, atmosférico. A letra B, para quem marcou a letra B, o gás metano, por mais que ele seja um gás natural,
né, produzido em processos naturais, que são essenciais aos nós seres vivos, ele é considerado, sim, um gás de efeito estufa e um poluente ambiental. Porque o metano, além dele ser, né, produzido naturalmente pela decomposição da matéria orgânica, ele é encontrado em abundância nos aterros, nos lixões, porque ali fungos e bactérias estão fazendo decomposição, né, daquela matéria orgânica que vai estar lá disponível para eles, nas fazendas de criação de gado, na queima de combustíveis fósseis, dentre outras atividades. O metano, né, ele vai conseguir absorver uma maior quantidade de radiação quando comparado ao gás carbônico, que é o CO2. Então, o metano ele vai agredir muito mais, vai poluir muito mais do que o gás carbônico, porque ele vai conseguir absorver maior quantidade de radiação. E aqui, quando a gente fala nas fazendas de criação de gado, é através do volume das fezes produzidas por esses animais. Porque a gente sabe que o metano, né, ele vai sair na forma do pum. São gases naturais que nós soltamos. Então, criação do gado tem isso. Monóxido de carbono, para quem marcou, ele é considerado um gás poluente. E o monóxido de carbono, ele vai ser resultante, que a gente fala da combustão incompleta de combustíveis. Isso vai ocorrer quando eu não tenho muita disponibilidade de gás oxigênio, e com isso, então, esse combustível acaba não realizando totalmente essa combustão e liberando monóxido de carbono. Ela possui como principal fonte emissora os automóveis, mas nós temos também as emissões de monóxido de carbono, claro que em menor quantidade, no cigarro. A fumaça do cigarro, ela contém monóxido de carbono, em lareiras internas, isso tudo libera monóxido de carbono. Vamos lá, então. Segundo nível, onde nós vamos falar da segunda semana do nosso PET, que é da página 37 à página 39. Vamos lá, então. São consequências do aquecimento global, exceto, vamos lembrar do exceto. Exceto, então, significa que eu tenho 3 alternativas corretas e uma errada. A, aumento do nível do mar. B, modificação da vegetação de determinados locais. C, regularidade nas estações do ano. E D, aumento de doenças tropicais e proliferação de insetos nocivos transmissores de doenças. Então, Bruna, qual que você acha que vai ser? Eu acho que é regularidade nas estações. Regularidade nas estações? Acredito que sim. Será que essa não vai ser uma consequência do aquecimento global? Eu acho que as outras são mais próximas, né? Que falam mais do aquecimento global, né? Pode ser, né? Modificação da vegetação, aumento do nível do mar. Mas a estação do ano também pode ser influenciada, né? Será? Vamos ver? Vamos. Então, vamos ver qual que está certa. Letra C, né? Então, essa não vai ser uma consequência do aquecimento global, que é a regularidade nas estações do ano. Nós sabemos que, sim, o aquecimento global ele vai interferir, né, nas mudanças climáticas e, consequentemente, nas estações do ano. Porém, as estações do ano elas não ficam regulares, onde a gente tem, então, verões definidos, primaveras, outonos e invernos assim, mas nós vamos ter mudanças ocasionadas, por exemplo, invernos mais rigorosos ou invernos não tão rigorosos, verões mais quentes ou verões não tão quentes e por aí vai, igual aconteceu ano passado, se eu não me engano, no Canadá, onde foi um dos invernos mais rigorosos que teve, porque a massa de ar quente que vem do sul, que vai, né, conseguir então amenizar um pouco, ela não conseguiu chegar lá por conta do aquecimento global, tá? Então, ela não vai acontecer com essa regularidade, mas o aquecimento global interfere sim nas estações do ano. Aumento do nível do mar, sim, é uma consequência do aquecimento global. Nós sabemos que o aquecimento global, né, por aumentar a temperatura média do nosso planeta, está então provocando o derretimento das geleiras e das calotas polares. E com isso, o volume de água nos mares e oceanos irá aumentar. B, está errada a modificação da vegetação em determinados locais.
Sim, o aquecimento global vai interferir nisso. Como? Ele vai provocar a perda da quantidade de folhas dessa vegetação. Então, se eu tenho... Por quê? Vamos pensar, gente. Todo ser vivo, ele vai transpirar. E a planta, ela tem uma estrutura, que é muito legal, que eu vou até desenhar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, a folha da planta. Quando eu tenho aqui, se eu pegar aqui um pedacinho dela aqui e aumentar, eu vou ter estruturas bonitinhas assim, parecendo 2 grãozinhos de feijão, uma boquinha, que a gente chama de estômato. O que vai ser esse estômato? É aqui que vai acontecer a fotossíntese desse vegetal. Com isso, então, vai entrar gás carbônico, sair gás oxigênio, vai entrar oxigênio também, porque a planta também respira, e vapor de água, quando o estômato está aberto. Quando, então, eu tenho plantas que não são adaptadas para ambientes quentes e essa temperatura irá aumentar, esses estômatos, então, eles podem ficar aberto, vai transpirar demais, com isso, vai morrer de desidratação, redução da folha, ou então ficar fechado, não vai conseguir fazer fotossíntese e vai, então, reduzir, então, essa área foliar. Além do que também pode levar ao desaparecimento desses organismos. Se eu não faço fotossíntese, eu não consigo, então, sobreviver. E a redução, então, dessa biomassa vegetal, que vai ser, né, dessa quantidade de vegetação, também leva a uma diminuição do que a gente chama evapotranspiração. O que é isso? É o fenômeno de evaporação mais da transpiração, que vai devolver o vapor de água para a nossa atmosfera. Com isso, então, se eu tenho desmatamento ou eu tenho essa perda dessa área foliar, vai reduzir essa evapotranspiração e eu consigo perder essa vegetação. D, aumento de doenças tropicais e proliferação de insetos nocivos, transmissores de doenças. Sim, tá? Vai aparecer, surgir doenças onde não teriam doenças naqueles locais. Por quê? O aquecimento global, ele pode expandir, né? Ele está conseguindo, então, expandir a nossa área tropical. Então, locais onde eram mais frios, né, de clima mais temperado, ele consegue, então, ficar mais quente. Com isso, essas doenças, como dengue, malária, que são típicas de regiões mais quentes, vai começar a migrar. Né? E com isso também, eu tenho desmatamento que eu posso estar associando. Se eu vou desmatar esse ambiente, onde eu tenho vários insetos que são, né, vetores de várias doenças, eles vão ficar sem hábitat e com isso migram para as regiões. Terceiro level, então, terceiro nível, que vai ser a nossa terceira questão, relacionada à semana 3 do seu PET, que está nas páginas 40 a 46. Qual das alternativas abaixo apresenta a principal fonte emissora do gás de efeito estufa? Então, eu tenho, na alternativa A, gás carbônico, e eu falo que a principal fonte de emissão dele são indústrias produtoras de vernizes. Alternativa B, SOX, que são os óxidos de enxofre, onde a principal fonte de emissão é a queima do óleo diesel. Alternativa C, gás metano, onde a principal fonte de emissão são incêndios florestais. Alternativa D, óxidos de nitrogênio, onde eu falo que a principal fonte de emissão dele é a queima da madeira. E aí, qual é? Qual é, Bruninha? Estou na dúvida entre duas. Duas? Qual que você está em dúvida? Estou entre a B e a A. A B e a A? Vamos ver, mas qual que você acha mais? Tem a tendência? Acho que é óleo diesel. Óleo diesel? Então, vamos lá. Alternativa, então, correta vai ser letra B, óxidos de enxofre. Eles são, né, a principal fonte poluidora, emissora dele, vai ser a queima de óleo diesel. Nós sabemos que os óxidos de enxofre, eles vão ser produzidos naturalmente na natureza em áreas vulcânicas. Mas como nós aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos vulcões, a principal fonte de emissão dele vai ser a queima de combustíveis fósseis que possuem enxofre em sua composição, como é o caso do óleo diesel, que é um derivado do petróleo. Porque eles, ao sofrerem a combustão, eles vão liberar esses óxidos de enxofre na atmosfera.
Além disso, esses gases são comuns em regiões vulcânicas e centrais termoelétricas que vão, então, originar a nossa energia termoelétrica, que utiliza a queima do carvão mineral e do óleo combustível para gerar energia. A alternativa A, gás carbônico, eu não libero, a principal fonte emissora de gás carbônico não é indústria produtora de verniz. O gás carbônico, ele vai ser, a principal fonte emissora dele vai ser a queima de combustíveis fósseis, de biomassa, qualquer queimada. Ele é o gás mais comum que nós temos, que vai ser mais fácil da gente, então, emitir. Os incêndios florestais, metano, CH4, não é incêndio florestal, aí no caso poderíamos falar do gás carbônico. Cerca de 60% da produção, da emissão de metano no mundo vai ser produto da ação humana, que a gente fala de ação antrópica, vindo principalmente da agricultura e da atividade agropecuária, igual eu falei anteriormente. Os óxidos de nitrogênio, na queima da madeira, quando eu queimo madeira, eu estou liberando gás carbônico, monóxido de carbono, mas não óxido de nitrogênio, onde eu vou ter a principal fonte de emissão dele quando eu tenho combustões em altas temperaturas por motores de combustão, né, como de aviões, de fornos, de caldeiras, incineradores e atividades industriais na fabricação dos vernizes, do ácido nítrico, corantes e etc. E também quando eu tenho o uso excessivo na agricultura dos fertilizantes e agrotóxicos à base de nitrogênio. Isso também vai ser uma grande emissão. Última questão, referente à semana 4 do seu PET, página 47 a 50. Podemos combater o aquecimento global, dando preferência para a utilização de veículos movidos a etanol, diminuindo o volume do lixo doméstico nos aterros. Como alternativa, devemos queimar o nosso lixo e substituindo os carros movidos a gasolina por veículos movidos a óleo diesel ou diminuindo o consumo de carnes de aves como o de frango. Vamos lá. Qual que você acha, Bruna? Vou ler de novo. Dando preferência para a utilização de veículos movidos a etanol, diminuindo o volume do lixo doméstico nos aterros. Como alternativa, devemos queimar o nosso lixo. Substituição dos carros movidos a gasolina por veículos movidos a óleo diesel ou diminuindo o consumo de carnes. Acredito que seja a letra A. Letra A? Então, vamos lá, então. Letra A. Nós sim temos que dar preferências, né, quando possível, substituindo automóveis movidos a gasolina para etanol, porque o etanol que nós utilizamos no Brasil, ele vai ser do produto renovável, da cana-de-açúcar. E ele vai ser também uma menor emissão de gás carbônico em relação à gasolina. Quando eu diminuo, então, o volume do lixo doméstico, ótimo, ajuda muito. Só que eu vou queimar isso? Não, eu tenho que reciclar. Se eu queimo, eu estou produzindo mais gás carbônico e monóxido de carbono. Ao invés de queimar, eu vou reciclar, reutilizar, né, evitar o consumismo. A letra C, substituindo os carros movidos a gasolina por veículos movidos a óleo diesel. Não, piorou, que além de gás carbônico, monóxido, eu vou ter também óxidos de enxofre. Eu tenho que substituir por etanol ou híbridos, que são aqueles elétricos, que é uma nova alternativa. E a letra D, diminuindo o consumo de carne de aves como frango. Não, eu tenho que diminuir, se possível, o consumo de carne bovina, porque a agropecuária, igual eu disse, ela é grande produtora de gases como, por exemplo, o metano. E ele vai contribuir muito para o aquecimento global. E ele vai ser um gás, como eu disse, que tem potencial de 21 vezes mais de absorver radiação do que o gás carbônico. Bom, quantos você acertou? 1, 2, 3 ou 4 questões? Anotem, mandem pra gente, que qualquer dúvida a gente responde. Até a próxima!